Prezados amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, a respeito da Revolução Francesa, nós estávamos no ano de 1792, dos anos mais terríveis da Revolução. Muito sangue foi derramado, talvez nenhum outro mais do que neste. Nós vimos os massacres na Abadia, no Carmo, São José do Carmo, o massacre da princesa de Lamballe, amiga da rainha Maria Antonieta, mas acontece que esses massacres cansavam. A opinião pública estava estarrecida. Lembremos-nos que a França era o país da doçura de viver, de uma educação muito refinada, de boas maneiras, salões suntuosos, onde a conversa, a arte da conversa se desenvolveu na França como em nenhum outro país. A França ensinou a outros povos como bem exercitar esta arte da convivência humana, a conversa. Ora, a Revolução caía no oposto: isolamento, medo, terror. Foi o ano do terror, 1792. E a Revolução, com isso, perdia força. Mas a Revolução tinha necessidade do medo. Um dos bons autores sobre a Revolução Francesa, Stefan Zweig, escreveu sobre Maria Antonieta. Ele, aliás, morreu no Brasil. Ele diz que a Revolução Francesa inteira é uma sequência ininterrupta de medo, de pânico e de sangue. Nós vimos, neste ano de 1792, o assalto às Tulherias, o palácio, onde a família real, desde outubro de 89, portanto há 3 anos, estava presa. Eles eram praticamente prisioneiros. Mas era um palácio ainda, era um palácio real, não era uma prisão. E a Revolução tinha necessidade de humilhá-los ainda mais, transferindo-os a uma prisão. Bem, houve aquele assalto em 10 de agosto, que eu já descrevi, de 92. Todos os guardas suíços foram mortos por ordem do rei. Que absurdo! Temos ainda no Museu Carnavalet o próprio bilhete do rei, mandando os suíços entregarem as armas. Eles entregaram as armas e foram massacrados a ato contínuo. O rei sem defesa, com sua família, sua esposa, a rainha, seus filhos, eles se refugiaram aonde? Na própria Assembleia Nacional. No próprio edifício onde os deputados que os perseguiam, jacobinos, que os perseguiam, lá o rei, o pobre rei, bonachão, com muita coragem, é verdade, mas sem tomar as atitudes necessárias numa situação daquela de emergência. Mas eu quero narrar uma outra invasão das Tulherias, 2 meses antes. Foi em 20 de junho, praticamente 2 meses antes. Já a Revolução sentia a força de humilhar o rei ainda mais. E qual o pretexto utilizado? É que o rei, católico, profundamente católico, com o resto de poder que ainda tinha, porque as sucessivas assembleias legislativas, as assembleias que dirigiam, governativas do país, foram lhe tirando o poder, mas as leis só podiam ser aprovadas com a assinatura do rei. E foi aprovada a lei, naturalmente, de banimento de todos os eclesiásticos, todos os sacerdotes, católicos, bispos, as ordens religiosas tinham que ser expulsas da França. Isso o rei não assinou. Ele se negou. Finalmente, um ato positivo do rei, enfrentando aqueles horrores da Revolução, as imposições tirânicas da Revolução Francesa. Ele vetou a lei. Com isso, com o domínio que tinham do público, dos salões, a possibilidade que tinham de passar os boatos, ele passou a ser chamado o Senhor Veto.
porque ele vetou a lei. O senhor vetou. Ele não quis a deportação dos sacerdotes. Ora, era preciso uma insurreição popular, porque o povo queria a expulsão de todos os elementos da Igreja Católica, tirá-los de França, que absolutamente não é verdade. Todos sabiam que a França tinha nascido do seio materno da Santa Igreja Católica. As catedrais, as ordens religiosas, os santos que durante mais de 1000 anos povoaram o território francês, todos vindo da igreja e que civilizaram e que deram à França aquele esplendor social que ela tinha. O povo se revoltava contra o rei. O que era esta insurreição? Era o recrutamento nos lugares mais baixos de Paris, de Lyon, de Marselha, dos malfeitores, ladrões, prostitutas em quantidade. As prostitutas eram dirigidas por uma terrível Théroigne de Méricourt. Era a prostituta-chefe, essa de Paris, sensual, que levava as outras junto com os homens, durante as manifestações, prometendo prazeres após as manifestações. Bem, esse recrutamento foi feito e em 20 de junho, primeiro ia começar com uma marcha, um desfile em frente da Assembleia Nacional, pedindo mais força à Assembleia Nacional para dobrar o rei que não queria levantar o seu veto. E depois, naturalmente, muito naturalmente, era o que se pretendia, eles iriam até as Tulherias, se possível, para depor o rei. Não queriam mais o rei. O rei não mais correspondia à vontade da nação. Juntaram aquela turba multa, furiosa, sanguinária. Alguns já levavam cabeças cortadas, como era o comum nas manifestações da Revolução Francesa, na ponta de varapaus. Quantos eram? 20 mil, 80 mil, não se sabe. 80 mil eu acho demais, mas não há dados sobre isso. Mas pelo menos 20 mil eles eram recrutados nestes antros da Revolução, bêbados, muitos drogados, já corria droga entre eles. Da Assembleia, eles partem em ruaça, quebrando, incendiando, invadindo casas, parando diante das casas, das famílias, dos nobres, ofendendo-os, gritando, xingando. Né? E pouco a pouco, a família real nas Tulherias, isolados, sozinhos, e ouvindo aquele rumor da turba multa que se aproximava, quebrando, rompendo, escangalhando tudo de passagem. Imagina o terror, sobretudo das mulheres. A família real era acompanhado de 2 amigas muito fiéis da rainha. Até que certos emissários, fingindo-se amigos da família real, vinham correndo até o palácio das Tulherias, dizendo: eles estão chegando, cuidado, eles vão matar todos, vocês vão morrer. Para aumentar o terror deles, a fim de levá-los a uma humilhação diante da turba multa em revolta. Eles se aproximam, quando chegam em frente ao palácio das Tulherias, o rei, sempre calmo e bonachão, manda abrir a porta principal do palácio, a porta real, porta que era aberta somente em certas circunstâncias de grande cerimônia. Eles entram e, naturalmente, quebram tudo, rompem quadros belíssimos. Os vinhos preciosos que tinham para o serviço do rei matam os servidores do rei. Os servidores, mais de 100, foram mortos, porque eram servidores fiéis e como que estavam impregnados do modo de ser da família real. Isso era já, esse cortejo chegou por volta das 15 horas, às 3 horas da tarde. Maria Antonieta, seus filhos, abraça seus filhos, todos se refugiam no quarto do rei, as 2 outras senhoras nobres se refugiam também, e eles entram levando cartazes. Veto ao diabo. Veto era o senhor Veto, era o rei, que ele morra. As corporações de ofício, quer dizer, os carpinteiros,
os latoeiros, os sapateiros desfilavam também com cartazes ofensivos ao rei e cantando as músicas típicas da Revolução, que se pode ouvir hoje em dia. Uma se chama Saïra e a outra a Carmagnole. Todas ofensivas à realeza, ofensivas à monarquia. Outros cartazes diziam: assina ou não saímos. Quer dizer, o rei, ou ele assina o decreto de deportação dos sacerdotes, ou não saímos das Tulherias, aqui vamos ficar. Eles entram e vão encurralando a família real dentro do quarto do rei, foices, sabres, espadas, lanças, cospem e xingam. E Maria Antonieta, ela se aperta junto a seus filhos e junto ao seu marido. Ela olha, vigilante. Nenhum deles demonstra propriamente temor, mas defesa, sim, de pessoas acuadas. E a certo momento, daquele xingatório, daquelas ofensas, Maria Antonieta diz de uma voz suave, mas firme, diz: porventura, algum dia eu lhes fiz algum mal? Era uma mãe abraçada aos seus filhos que pronunciava aquilo, que pronunciava essa frase. Nesse instante, aquela gente cruel se detém. Era como se um quebranto tivesse sido eliminado pela presença de uma mãe que defende seus filhos. Nós nos comovemos, até mesmo quando vemos os pintinhos em torno da galinha protegido. É uma cena que toca o coração. Nosso Senhor Jesus Cristo usou essa figura para chorar sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha reúne sob suas asas seus pintainhos. Os gatinhos amamentados por sua mãe. É uma cena que desperta ternura. Ali, quanto mais num ser humano e numa mulher tão fina e elevada como Maria Antonieta. Porventura, algum dia eu lhes fiz algum mal? Silêncio. Para a gritaria, não se ouvem mais os impropérios, baixam os sabres. Alguma daquelas megeras, daquelas mulheres que estavam lá para matar, e mataram já em Versalhes, como nós já vimos, elas choram. E Maria Antonieta fixa, ela vigiava, seus olhos não se detinham em nenhum ponto em particular, estavam postos no infinito, mas nada escapava a seus movimentos. Aquela filha de um imperador, ela nasceu em Viena, filha do imperador do Sacro Império, acostumada a um trato altamente elevado, a educação fina que ela teve, depois de 3 anos, ela sofria humilhações, as humilhações que nós já vimos. Naquele instante, a figura de Maria Antonieta mais parecia de uma religiosa em seu claustro, que nada mais espera da vida terrena, mas ela está toda posta no seu dever e no sacrifício que deve apresentar a Deus. É um dos mistérios da civilização, da Revolução Francesa, perdão. Há mistérios do mal e há mistérios do bem. Este é um mistério do bem. É como o crepúsculo, no momento em que o sol se põe, Deus faz com que seus raios brilhem com cores e com matizes ainda não vistos, ainda não apresentados. Transparecia em Maria Antonieta aquela grandeza da majestade ofendida, mas fiel ao seu princípio. E Deus dá um prêmio a todos aqueles que, fiéis a um princípio superior, resistem. Eles se curvam, o próprio Deus, eu meço bem as minhas palavras, sobre aquele que sofre abandonado, como o bom pastor se curvou sobre a ovelha perdida e a põe no ombro, salvando-a, levando-a para um lugar de proteção. Isso se dá na sociedade civil. Isso que é uma imagem inteiramente religiosa, é um exemplo do que se passa
na sociedade civil. Porventura, algum dia eu lhes fiz algum mal, repetiu a rainha. Transparecia nela um poder, que é o poder da legitimidade. Mas é aquele poder que Deus dá a essas pessoas fiéis nesse momento que nenhum outro poder humano pode conter. E aquela massa cruel se afasta, dá passos para trás. Começam a partir, começam a ir embora, pisando nas lágrimas daquelas megeras e daquelas prostitutas que ali foram para matar, para esfolar e para ofender. A crueldade se retira. Os chefes, entre eles o terrível Santerre, este Santerre era um sanguinário, o prazer dele era degolar, era o mestre da degola. Ele, vamos, reajam, não pode. Eles e os chefes começam a ser mal vistos e podem ser agredidos pelos próprios homens e mulheres que ele tinha arregimentado para ofender a família real. E todos se retiram, vão embora. Já era o fim da tarde, crepúsculo sobre as Tulherias, nesse mês de junho, nós estamos em 20 de junho, tudo volta a uma aparente calma. A investida, a jornada insurreccional estava derrotado. O rei não era deposto e a revolução não obtinha vitória, derrotados pela fidelidade de uma mulher. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.